Heróis também têm histórias mal resolvidas. Tem dias que a vida resolve te pregar uma peça tão bizarra que parece roteiro de filme vagabundo de supercine, daqueles que a gente assiste num sábado à noite por pura falta de opção. Eu sou o Bruno, um cara comum, 32 anos nas costas, corretor de seguros, o tipo de pessoa que acorda cedo, toma um café preto requentado e passa o dia brigando com planilhas e tentando convencer as pessoas de que o mundo é um lugar perigoso e que elas precisam se proteger. Minha vida sempre foi uma linha reta, sem grandes sobressaltos, pautada pela rotina do escritório no centro de Vitória e as idas à academia para tentar manter o shape aceitável. Eu não me considero um cara corajoso, muito menos um herói. Na verdade, eu sou o tipo que evita confusão a todo custo, que muda de calçada se vê uma briga de bar e que prefere a segurança do anonimato. Mas naquele final de tarde de uma quinta-feira cinzenta, tudo mudou num piscar de olhos, e eu me vi fazendo algo que nunca imaginei, apenas para ser confrontado por um fantasma que eu achava que tinha enterrado profundamente. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo. O trânsito na Avenida Dante Michelini estava insuportável, o para e anda tradicional que me deixava com os nervos à flor da pele. Eu tinha acabado de fechar um contrato complicado e só pensava em chegar no meu apartamento em Jardim da Penha, abrir uma cerveja artesanal gelada e esquecer o mundo. Decidi cortar caminho por uma rua lateral, uma daquelas ruas estreitas, repletas de árvores antigas, cujas raízes quebravam o calçamento, onde o comércio local já estava fechando as portas e o movimento de pedestres era escasso. Estava chuviscando, uma chuva fina e chata que deixava o asfalto escorregadio e as calçadas traiçoeiras. O cheiro de terra molhada se misturava com o odor de escapamento dos carros, criando uma atmosfera pesada e melancólica. Eu caminhava apressado, com a cabeça baixa, fugindo das gotas d'água e xingando mentalmente o fato de ter esquecido o guarda-chuva no escritório. Foi quando eu ouvi o grito. Não foi um grito de susto, tipo quando alguém vê uma barata. Foi um grito de pânico puro, agudo, que cortou o silêncio da rua como uma navalha. Eu travei o passo imediatamente. Olhei em volta, tentando localizar a origem do som. A uns 50 metros de mim, perto da entrada de um estacionamento rotativo, que já estava com a grade meia aberta, vi uma cena que fez meu coração saltar pela boca. Um carro preto, desses grandes, blindados, avançava em marcha a ré, em alta velocidade, em direção a uma mulher que atravessava a calçada distraidamente. Ela estava de costas para o veículo, segurando algumas sacolas de compras e parecia estar mexendo no celular. O motorista do carro parecia não tê-la visto, ou talvez estivesse com pressa demais para se importar. O grito que eu ouvi veio de um senhor que estava do outro lado da rua, acenando freneticamente, mas a mulher parecia alheia a tudo, imersa no seu próprio mundo digital. Eu não pensei. Se eu tivesse parado para pensar por um segundo que fosse, eu teria travado, teria analisado os riscos, teria pesado a minha própria segurança contra a de uma estranha. Mas não houve pensamento. Houve um impulso, uma reação instintiva, animal, que tomou conta do meu corpo. Eu larguei a minha mochila no chão e corri. Corri como se a minha própria vida dependesse daquilo. Senti o impacto dos meus tênis no chão molhado, o ar frio queimando meus pulmões, a adrenalina bombando nas minhas veias. A distância parecia não diminuir, e o carro continuava recuando, inexorável, como uma besta de metal prestes a esmagar uma flor. Eu gritei: "Cuidado!" Mas a minha voz saiu rouca, abafada pelo barulho do motor e da chuva. Eu cheguei nela no milissegundo final. O para-choque do carro estava a centímetros das pernas dela. Eu não tive tempo de puxá-la com delicadeza. Eu simplesmente me joguei contra ela, usando todo o peso do meu corpo como um ariete. Nós dois fomos lançados para longe, caindo violentamente na calçada de cimento áspero. Eu senti a dor aguda nos meus joelhos e cotovelos ao atingirem o chão, o impacto me deixando momentaneamente sem fôlego. As sacolas que ela carregava voaram para todos os lados, espalhando frutas, pães e um iogurte que estourou, sujando o chão de branco. O carro preto continuou sua marcha a ré por mais alguns metros antes de parar bruscamente, o motorista provavelmente percebendo o que tinha acontecido. O silêncio voltou à rua, mas era um silêncio diferente, carregado de tensão e do som da nossa respiração ofegante. Eu fiquei deitado ali por alguns segundos tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A dor no meu corpo era real, palpável, mas a sensação de que eu tinha acabado de salvar uma vida era ainda maior. Eu me levantei devagar, tonto, apoiando-me em um poste de luz. A mulher estava caída a poucos metros de mim, gemente, tentando se sentar. Ela estava vestida com um casaco de lã longo, azul marinho e uma calça jeans escura. Seus cabelos eram loiros, curtos e estavam bagunçados e molhados pela chuva. Eu me aproximei dela,
preocupado. Você está bem? Machucou muito? Perguntei com a voz ainda trêmula pela adrenalina. Ela levantou a cabeça devagar, passando a mão pelo rosto para afastar os fios de cabelo que cobriam seus olhos. E foi nesse momento que o mundo parou. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés e eu tivesse caído em um abismo sem fim. O choque foi tão violento que eu senti uma náusea imediata, um nó cego no estômago que me deixou paralisado. Aqueles olhos verdes, amendoados, que eu conhecia tão bem que eu tinha passado noites inteiras observando, que tinham sido o centro do meu universo há 10 anos. Não podia ser, era impossível. O destino não podia ser tão cruel, tão irônico, mas era ela, não havia dúvida. Era a Luana que eu tinha amado com todas as minhas forças, a Luana que tinha partido meu coração em 1000 pedaços e desaparecido da minha vida sem deixar rastros, deixando apenas um bilhete curto e uma saudade que eu levei anos para transformar em cicatriz. A Luana parecia estar tão chocada quanto eu. Ela ficou me olhando com os olhos arregalados, a boca semi-aberta, a expressão de pânico dando lugar a uma surpresa absoluta. Bruno, ela sussurrou com a voz falha, quase inaudível. O som do meu nome saindo da boca dela depois de tanto tempo foi como uma facada no meu peito. 10 anos. 10 anos de silêncio, de perguntas sem respostas, de tentativas de seguir em frente, de relacionamentos vazios que eu sabotei porque, no fundo, eu ainda estava esperando por ela. E agora, ali, numa calçada suja, debaixo de chuva, depois de eu ter salvo a vida dela sem saber, o passado me atropelava com a força de um trem de carga. O heroísmo acidental tinha se transformado num pesadelo emocional. A emoção veio junto com o choque, uma onda avassaladora que me deixou sem ar. Senti uma vontade louca de chorar, de gritar, de abraçá-la e perguntar por que ela tinha ido embora, por que tinha me deixado naquele inferno de incertezas. Mas eu não fiz nada disso. Eu fiquei ali, parado, olhando para ela, com o corpo doendo e a alma em frangalhos, percebendo que a lista de histórias mal resolvidas da minha vida tinha acabado de ganhar o capítulo mais doloroso de todos. A chuva continuava caindo, mas eu não sentia mais o frio. Eu só sentia o peso daquele reencontro, o peso de tudo o que a gente tinha vivido e de tudo o que a gente nunca tinha conversado. O motorista do carro preto finalmente desceu do veículo, pedindo desculpas, mas eu não conseguia ouvir nada do que ele dizia. O mundo exterior tinha desaparecido. Só existíamos eu e a Luana, e o silêncio ensurdecedor de uma década que tinha acabado de ser quebrada. Edit 1. Galera, eu ainda estou em choque. Não consegui dormir nada essa noite. A imagem do rosto da Luana não sai da minha cabeça. Muita gente perguntando o que eu fiz depois. Eu não sei, eu fiquei paralisado. O motorista do carro ficou lá pedindo desculpas, mas eu mal conseguia processar. Edit 2. Sobre a Luana, eu não sabia que ela estava em Vitória. Achei que ela tivesse se mudado para São Paulo ou até para fora do país. Eu nunca mais tive notícias dela, de nenhum amigo em comum. Foi um desaparecimento total. Edit 3. Meus joelhos estão inchados e eu tenho um ralado feio no cotovelo, mas a dor física não é nada perto do aperto que eu estou sentindo no peito. É como se eu tivesse voltado 10 anos no tempo, pro dia em que ela foi embora. O reencontro forçado em um hospital de emergência e as perguntas que queimavam como ácido. O motorista do carro preto estava visivelmente transtornado, gesticulando e falando sem parar sobre como a câmera de ré tinha falhado. Mas as palavras dele eram como ruído branco nos meus ouvidos. Eu só conseguia olhar para a Luana. Ela tentou se levantar, mas vacilou, e eu, no puro reflexo, segurei os braços dela. O toque foi como um choque elétrico. A pele dela estava gelada por causa da chuva, mas o calor que emanava debaixo do casaco de lã me trouxe lembranças que eu não queria ter acessado. Ela me olhou de volta, com aquela mistura de reconhecimento e uma dor profunda que parecia espelhar a minha. Bruno, você está sangrando, ela disse, apontando para o meu braço onde o asfalto tinha arrancado um pedaço generoso de pele. Eu nem tinha sentido. A adrenalina é uma droga poderosa, mas o choque emocional é um anestésico ainda mais forte. Nós acabamos indo para o hospital na ambulância que o motorista, desesperado para não ser processado, chamou no mesmo instante. O trajeto foi um dos momentos mais bizarros da minha vida. Eu e a mulher que foi o grande amor da minha juventude, sentados lado a lado em um espaço apertado, cercados por equipamentos médicos, sem trocar uma única palavra coerente. O paramédico limpava meu ferimento e eu só conseguia observar o perfil da Luana. Ela estava mais magra, o rosto com traços mais marcados pela maturidade, mas ainda tinha aquele jeito de morder o lábio inferior quando estava nervosa. Eu queria perguntar tanta coisa. Queria saber onde ela se enfiou naquele 10 de março de 2016, quando eu cheguei em casa e encontrei o armário vazio. Queria saber se ela pensou em mim ao menos uma vez nesses 3.650 dias, mas a minha garganta parecia fechada
calçada com cimento. No pronto-socorro, o movimento era o caos habitual de uma noite de chuva em Vitória. Cheiro de antisséptico, pessoas reclamando da demora e o som constante de fichas sendo grampeadas. Como eu era o herói da história, os enfermeiros me trataram com uma gentileza quase exagerada, mas eu só queria que eles cuidassem logo da Luana. Ela tinha batido o quadril com força e precisava de um raio-x. Ficamos em macas vizinhas, separados apenas por uma cortina de plástico azul que não bloqueava som nenhum. Eu ouvia a respiração dela do outro lado. Era uma respiração curta, ansiosa. Eu criei coragem e puxei a cortina apenas alguns centímetros. Ela estava olhando para o teto, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas têmporas, misturando-se com as gotas de chuva que ainda não tinham secado. "Por que você não disse nada naquele dia, Luana?" Eu perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ela não se virou de imediato. Houve um silêncio pesado, interrompido apenas pelo bip de algum monitor cardíaco ao longe. Quando ela finalmente me olhou, os olhos verdes estavam nublados. Ela disse que não tinha sido uma escolha fácil, que na época ela sentia que estava me afogando junto com ela em um mar de problemas familiares que eu não merecia carregar. Ela falou sobre uma dívida do pai dela, sobre ameaças e sobre o medo de que algo acontecesse comigo se ela ficasse. Eu ouvi aquilo como se estivesse ouvindo uma língua estrangeira. Durante 10 anos, eu achei que o problema fosse eu. Achei que eu não era bom o suficiente, que eu era chato, que o nosso amor tinha simplesmente acabado pra ela. Saber que ela foi embora pra me proteger era como levar um segundo soco no estômago, talvez mais forte que o primeiro. A conversa foi interrompida por um médico jovem que veio avaliar o estado dela. Ele foi profissional, fez os testes de reflexo e disse que, por milagre, não havia fraturas, apenas uma contusão muscular severa. Ele olhou pra mim e disse que, se eu não tivesse pulado, as chances dela sobreviver ao impacto do carro contra a parede do estacionamento seriam mínimas. A Luana me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de gratidão e uma culpa imensa. O médico saiu e o silêncio voltou a nos cercar. Eu me sentei na beira da maca, ignorando a dor no meu joelho, e perguntei o que ela estava fazendo ali, naquela rua, naquele horário. Ela explicou que tinha voltado para a cidade há apenas 2 semanas para cuidar do inventário da mãe, que tinha falecido recentemente. Ela não pretendia me procurar. E ela achava que eu já teria seguido em frente, que teria casado, tido filhos, que o nome dela seria apenas uma nota de rodapé esquecida na minha história. Eu ri, uma risada amarga que ecoou pelo corredor do hospital. Eu contei para ela que tentei, juro que tentei. Saí com outras mulheres, foquei na carreira, comprei o apartamento dos meus sonhos, mas em todas as vezes que eu fechava os olhos para dormir, era o rosto dela que aparecia. Contei sobre as vezes que eu ia aos nossos lugares favoritos, como a curva da Jurema, esperando que por algum milagre ela estivesse lá sentada em um quiosque. A Luana começou a chorar de verdade agora, soluços pesados que faziam os ombros dela tremerem. Ela esticou a mão e segurou a minha. Os dedos dela estavam quentes agora. Ela pediu perdão 10 vezes seguidas, como se cada palavra pudesse apagar um ano de ausência. Mas o perdão é uma coisa complicada. Eu senti um alívio imenso por ela estar viva, por ter tido a chance de salvá-la, mas a raiva também estava lá, pulsando junto com a dor no meu braço. Como ela pôde decidir por nós dois? Como ela pôde achar que eu preferia a segurança à presença dela? Ficamos ali, de mãos dadas em um pronto-socorro público, 2 estranhos que se conheciam intimamente, cercados por tragédias alheias enquanto tentávamos resolver a nossa. Eu percebi que salvar a Luana do carro tinha sido a parte fácil. A parte difícil ia ser decidir o que fazer com aquele fantasma que agora tinha carne, osso e um cheiro de lavanda que ainda me dava vertigem. O suspense daquela noite não era mais sobre ferimentos físicos, mas sobre o que aconteceria quando a gente cruzasse a porta daquele hospital. Quando recebemos alta, por volta das 11 da noite, a chuva tinha parado, deixando apenas o asfalto brilhando sob as luzes de sódio dos postes. O motorista do carro tinha deixado um cartão com o seguro dele e ido embora. Estávamos na calçada do hospital, o ar fresco da noite batendo nos nossos rostos cansados. Eu perguntei se ela tinha como ir para casa. Ela disse que ia chamar um carro de aplicativo. Eu olhei para ela, vi o jeito que ela mancava levemente e soube que não podia deixá-la ir embora assim. Não de novo. Eu ofereci uma carona e ela aceitou com um aceno de cabeça tímido. O trajeto até o prédio onde ela estava ficando foi curto, mas a tensão dentro do meu carro era quase sólida. Eu sentia que cada semáforo vermelho era uma oportunidade para dizer algo importante,
mas o medo de estragar aquele momento frágil me mantinha calado. Quando parei na frente do edifício dela, o silêncio se tornou insuportável. Ela colocou a mão na maçaneta, mas antes de sair, ela se virou e disse: Bruno, eu não mudei meu número de celular nesses 10 anos. Eu sempre achei que se as coisas ficassem seguras, eu queria que você pudesse me achar. Meu coração deu um solavanco. Eu nunca tinha tentado ligar, por puro orgulho, e pela certeza de que ela teria trocado de chip no primeiro dia. Edit 1. Pessoal, eu não acredito que ela manteve o mesmo número. Eu passei 10 anos deletando e reescrevendo o contato dela na minha agenda, mas nunca tive coragem de apertar o botão de chamar. Agora eu me sinto um completo idiota. Edit 2. Muita gente dizendo que eu sou um herói, mas eu me sinto apenas alguém que estava no lugar certo pela razão errada. Se não fosse ela, eu teria pulado do mesmo jeito? Eu gosto de acreditar que sim, mas o destino é muito caprichoso. Edit 3. Eu deixei ela na porta do prédio e vi ela entrar. O jeito que ela olhou para trás antes de atravessar o portão era o mesmo olhar de quando a gente se conheceu na faculdade. Eu estou com o celular na mão agora, olhando para a tela. O que eu escrevo, o café amargo da madrugada e a descoberta de que o tempo não cura tudo, ele apenas esconde. Eu não consegui dirigir direto para casa. Meus dedos ainda formigavam com a sensação da mão da Luana, e o volante do carro parecia pesado demais. Acabei parando em um desses postos de gasolina 24 horas que ficam na saída da terceira ponte, um lugar iluminado demais, com cheiro de pneu e conveniência, onde a solidão parece ser amplificada pelo barulho dos caminhões na rodovia. Pedi um café preto, desses de máquina que queimam a língua e deixam um gosto de queimado no céu da boca. Fiquei ali, sentado em uma banqueta alta, olhando para o celular. O número dela estava ali, o mesmo que eu decorei em 2014, como se fosse um código sagrado. A revelação de que ela nunca mudou de contato foi o que finalmente me quebrou. Eu me senti um náufrago que passou 10 anos nadando contra a maré, sem perceber que o bote de resgate estava parado logo atrás de mim, esperando eu olhar para trás. A dúvida começou a corroer minha mente. Por que ela não me ligou? Se ela queria ser achada, por que não deu o primeiro passo quando o perigo passou? Fiquei martelando aquela justificativa dela sobre me proteger na minha cabeça de homem prático, de corretor de seguros que avalia riscos todos os dias. Aquilo parecia uma desculpa esfarrapada, uma romantização de um abandono cruel, mas ao mesmo tempo, eu lembrava da expressão de terror nos olhos dela quando o carro preto se aproximou. Ela estava vulnerável. A Luana que eu conheci era invencível. Era a mulher que subia no palco do diretório acadêmico para peitar reitor, que viajava de carona pelo interior do Espírito Santo sem medo de nada. Ver aquela versão fragilizada, mancando e chorando num pronto-socorro, me fez perceber que eu não conhecia a Luana dos últimos 10 anos. Eu amava uma memória, um fantasma congelado no tempo. Decidi mandar uma mensagem, algo simples para não parecer desesperado, mas que deixasse claro que eu ainda estava ali. Escrevi: cheguei em casa. Como está a dor no quadril? Se precisar de qualquer coisa, de verdade me avisa. 3 minutos depois, a tela acendeu. A dor está chata, mas o gelo está ajudando. Obrigada por hoje, Bruno. Não só por me salvar do carro, mas por não ter me deixado sozinha naquele hospital. Eu não teria aguentado. Aquelas palavras foram como um soco. Eu respondi que não tinha como ser diferente. E então, o que era para ser um boa noite se transformou em uma conversa de 3 horas por texto. Ela começou a me contar pedaços do que viveu. Falou que morou em Belo Horizonte, que trabalhou com produção cultural, que nunca se casou porque sentia que faltava uma peça no quebra-cabeça. Cada frase dela era uma peça dessa peça que eu também sentia falta. Eu contei pra ela sobre o dia em que quase joguei meu diploma fora, porque a gente tinha planejado abrir uma empresa juntos, e nada mais fazia sentido sem ela. Contei sobre o cachorro que eu adotei e dei o nome de Samba, o ritmo que ela mais odiava, só para ter um motivo para falar o nome dela em voz alta sem parecer louco para os meus vizinhos. A gente começou a rir por mensagem, uma risada digital que escondia a melancolia de 2 vidas desperdiçadas pela falta de diálogo. Mas o suspense ainda pairava no ar. Havia algo que ela não estava dizendo. Ela mencionou que o inventário da mãe era complicado, que havia pendências que iam além de móveis e imóveis. Perto das 4 da manhã, o cansaço finalmente venceu a adrenalina. Eu me despedi e fui para o quarto, mas antes de dormir tive um pressentimento. Abri uma rede social que eu raramente usava e procurei pelo nome da mãe dela. Encontrei um obituário em um jornal local de 2 semanas atrás. O texto era padrão, mas o que me chamou a atenção foi um comentário lá embaixo, de um perfil fake.
sem foto. A dívida não morre com quem parte. A herdeira está na cidade. A gente sabe onde você está, Luana. Meu sangue gelou. A história da proteção, da dívida do pai, do medo, não era passado, era presente. O carro preto que quase a atropelou na calçada não foi um acidente de um motorista distraído. Foi um aviso. Ou pior, foi uma tentativa de execução. Eu me levantei da cama num pulo, a dor nos joelhos esquecida. Olhei pela janela do meu apartamento para a rua deserta lá embaixo. Será que eu estava sendo vigiado também? Eu me envolvi em algo muito maior do que um reencontro amoroso. Eu tinha salvado a Luana de um atentado. O choque de perceber que ela ainda estava correndo perigo me deixou em um estado de alerta máximo. Ela voltou para a Vitória não só para resolver o inventário, mas talvez porque não tivesse mais para onde fugir. E agora, por puro instinto de proteção, eu estava de volta ao centro do alvo junto com ela. O herói acidental tinha acabado de entrar em uma guerra que ele não sabia como lutar. Pensei em ligar para ela na hora, mas o que eu diria? Ei, eu li um comentário estranho na internet e acho que tentaram te matar? Ela ia negar, ia tentar me afastar de novo para me proteger. Eu precisava agir com calma. Olhei para o meu braço enfaixado e senti o peso da responsabilidade. Eu passei 10 anos querendo uma chance de entender por que ela foi embora. Agora que eu tinha a chance, percebi que a verdade era muito mais perigosa do que o silêncio. A Luana era uma mulher marcada, e eu, o cara das planilhas e dos seguros de vida, era a única pessoa que sabia que ela estava na cidade. O suspense agora não era sobre o nosso amor, mas sobre quem eram as pessoas que queriam cobrar aquela dívida de sangue. Eu não ia deixar ela fugir de novo, e muito menos ia deixar que fizessem mal a ela. Mas como proteger alguém de um inimigo invisível enquanto meu próprio coração ainda sangrava por causa das feridas do passado? Dormi apenas 2 horas, um sono picado por pesadelos com carros pretos e portões de ferro se fechando. Acordei com o sol batendo forte. Aquele sol de Vitória que não pede licença. Meu primeiro pensamento foi checar o celular. Havia uma mensagem dela, enviada às 6 da manhã. Bruno, acho melhor a gente não se ver por uns dias. As coisas estão confusas por aqui. Desculpa. Eu apertei o aparelho com força. De jeito nenhum, pensei. Eu já tinha jogado esse jogo de sumiço uma vez e perdi uma década da minha vida. Eu ia até o prédio dela. Eu ia confrontar aquela história. Se existia uma dívida, a gente ia dar um jeito de pagar ou de lutar, porque agora eu entendia que o meu papel naquela calçada não foi obra do acaso. Foi a vida me dando a oportunidade de terminar o que a gente começou 10 anos atrás. Custasse o que custasse. Edite 1. Galera, a parada ficou séria. Eu achei que era só um drama de ex-namorados, mas encontrei uma ameaça real na internet. Eu não sou policial, sou corretor de seguros, mas meu instinto de sobrevivência ligou no máximo. Edite 2. Muita gente falou para eu procurar a polícia. O problema é que eu não tenho provas, só um comentário de internet e um quase acidente. E se tiver gente pesada envolvida? Eu não posso colocar a Luana em mais risco ainda. Edite 3. Estou saindo de casa agora. Vou passar no prédio dela. Se ela não me atender, eu vou esperar na calçada. Eu não vou deixar o passado se repetir por causa de medo. O suspense está me matando, mas a inércia mataria a gente. O cerco se fecha na Praia do Canto e a máscara da proteção finalmente cai. Estacionei o carro 2 quadras antes do prédio da Luana, na Praia do Canto. Meu coração batia num ritmo descompassado, uma mistura de ansiedade de apaixonado com o alerta de quem está prestes a entrar num campo minado. Eu não sou um cara de briga, mas naquele momento eu sentia uma frieza que nunca experimentei antes. Subi o vidro, travei as portas e fiquei ali, observando o movimento da rua. Era um bairro nobre, cheio de prédios com fachadas de granito e portarias espelhadas. Mas para mim, cada sombra parecia um perigo em potencial. Peguei o celular e ignorei a mensagem dela de não nos vermos. Mandei apenas uma frase. Estou lá embaixo. Ou você desce, ou eu subo, e a gente resolve isso na frente de quem quer que esteja aí. Eu sabia que estava sendo agressivo, mas a sutileza tinha morrido na noite anterior, junto com a minha ingenuidade. 10 minutos depois, ela apareceu no portão. Ela não estava mais com o casaco de lã. Usava uma camiseta de malha branca e um casaco esportivo, tentando passar despercebida, mas o jeito que ela olhava para os lados entregava tudo. Ela entrou no meu carro sem dizer um oi. O cheiro de lavanda dela inundou o veículo, mas dessa vez veio acompanhado de um cheiro metálico de medo. Ela estava pálida, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder. Você é louco, Bruno? Eu disse para você ficar longe, ela sussurrou, a voz carregada de uma urgência que me deu arrepios. Eu não respondi de imediato. Apenas dei a partida e saí dali, dirigindo sem destino fixo, apenas para
garantir que ninguém estava nos seguindo. Parei em um mirante isolado, um lugar onde a gente costumava ir para namorar na época da faculdade, longe das câmeras e do burburinho. Desliguei o motor e olhei fixamente para ela. Eu vi o comentário no obituário da sua mãe, Luana. Eu vi a ameaça. Aquele carro ontem não foi um erro mecânico. Quem são essas pessoas? O silêncio que se seguiu foi o mais denso de toda a minha vida. Ela desabou. As lágrimas voltaram, mas não eram lágrimas de saudade, eram de exaustão. Ela me contou a verdade nua e crua que escondeu por uma década. O pai dela, um empresário que eu sempre achei que era apenas bem-sucedido, tinha se envolvido com agiotas pesados, gente que financiava campanhas e esquemas que eu nem ousava imaginar. Quando ele morreu, a dívida não desapareceu. Ela virou uma herança de sangue. Ela fugiu para Belo Horizonte para tentar apagar o rastro, mas a morte da mãe dela reabriu a ferida. O inventário envolvia um terreno que esses caras queriam como pagamento, mas havia um entrave jurídico que só a assinatura da Luana podia resolver. Eles não queriam apenas o dinheiro, eles queriam o controle de algo maior. Eles me acharam em Minas, Bruno. Eu vim pra cá pra tentar encerrar isso, pra assinar o que eles querem e sumir de novo, mas eles estão impacientes. Ontem foi um aviso. Se eu não entregar os documentos até amanhã, eles disseram que não vai haver mais conversa. Eu senti um ódio frio percorrendo minha espinha. Então era isso? 10 anos de separação, de vidas interrompidas, tudo por causa de ganância e de um medo que ela carregou sozinha para me poupar? Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Você não vai sumir de novo, Luana. Não dessa vez. Ela tentou protestar. Disse que eu não tinha nada a ver com isso, que eu era apenas um corretor de seguros. E foi aí que eu percebi a ironia. Eu passo a vida vendendo apólices contra o imprevisto, mas a única coisa que eu não podia assegurar era a nossa segurança. Mas eu tinha uma vantagem que esses caras não tinham. Eu conhecia o sistema por dentro. Eu conhecia advogados, investigadores de fraudes e pessoas que sabiam como rastrear contas e nomes laranjas. Durante a conversa, meu cérebro de calculador começou a montar um plano. Se o problema era o terreno e a assinatura, a gente ia lutar com a burocracia. Não com os punhos. O suspense começou a mudar de forma. Não era mais sobre se a gente ia ficar junto, mas sobre se a gente ia sobreviver às próximas 24 horas. Ela me mostrou os documentos que estavam no apartamento. Era uma papelada complexa, cheia de termos técnicos que eu, como corretor, conseguia ler melhor que ela. Percebi um erro grosseiro na partilha que estava sendo forçada. Aquilo não era apenas uma cobrança de dívida, era um golpe de mestre para lavar dinheiro de um esquema de construção civil ilegal no norte do estado. Se a Luana assinasse aquilo, ela não estaria livre, ela estaria se tornando cúmplice de um crime federal e possivelmente seria descartada logo depois para não deixar testemunhas. O choque dela ao ouvir minha análise foi total. Ela achava que estava comprando a liberdade, mas estava assinando a própria sentença. Eles não vão te deixar em paz, Luana. Se você assinar, você vira um arquivo vivo. A única saída é entregar o esquema, não o terreno. Naquela noite, voltamos para o meu apartamento em Jardim da Penha. Eu transformei minha mesa de jantar em um centro de operações. Passei a madrugada inteira fazendo ligações cifradas para contatos que eu fiz ao longo dos anos. Pessoas que me deviam favores ou que tinham interesse em derrubar os nomes que estavam por trás daquelas ameaças. A Luana ficava ao meu lado servindo café e me olhando com um misto de admiração e susto. Ela nunca tinha visto esse meu lado focado, quase impiedoso. Perto do amanhecer, eu recebi um arquivo por e-mail. Era a confirmação que eu precisava. O investidor que estava pressionando a Luana era um dos meus maiores clientes de seguros corporativos. Um homem que posava de santo na sociedade capixaba, mas que tinha as mãos sujas até os cotovelos. O jogo tinha virado. Eu tinha a faca e o queijo na mão, mas o risco era colossal. Se eu errasse o bote, a gente não teria uma segunda chance. Olhei para a Luana e vi que ela estava dormindo no sofá, exausta. O rosto dela, mesmo no sono inquieto, ainda era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu percebi que não estava fazendo aquilo apenas por heroísmo ou por justiça. Eu estava fazendo aquilo para recuperar o tempo que nos foi roubado. O clímax da nossa história estava marcado para as 9 da manhã, no cartório onde ela deveria encontrar os advogados deles. Eu preparei um envelope, mas dentro não havia a assinatura dela. Havia algo muito mais poderoso, a prova de que eu sabia quem eles eram e para quem eles trabalhavam. O suspense agora era um fio de navalha. Eu ia entrar na boca do lobo com nada além de um blefe bem estruturado e a coragem de um homem que não tinha mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo 10 anos atrás. Antes de sairmos, eu olhei para ela e disse: se acontecer algo, corre para a delegacia federal, não olha para trás. Ela segurou minha mão e pela primeira vez desde o reencontro, me beijou. Foi um beijo com gosto de despedida e de esperança, um beijo que valia por cada dia de ausência. A partir daquele momento, o corretor de seguros tinha morrido. O herói que salvou a mulher na calçada estava pronto para terminar o serviço.
isso. Edit 1. Galera, a situação escalou de um jeito que eu nunca imaginei. Descobri que um dos caras por trás disso é um peixe grande da cidade. Eu estou tremendo, mas não é de medo, é de raiva. Edit 2. Muita gente perguntando se eu não tenho medo das consequências. Claro que tenho, mas que vida eu teria sabendo que deixei ela ser esmagada por esses bandidos? A segurança é uma ilusão que eu não compro mais. Edit 3. Estamos saindo para o cartório agora. O envelope está comigo. O suspense é absoluto. Se eu não postar a parte 5 até o final do dia, vocês já sabem que algo deu muito errado. Torçam por nós. O checkmate no cartório e o começo do resto das nossas vidas. O ar-condicionado do cartório, no centro de Vitória, parecia estar configurado para uma temperatura ártica, mas o suor frio que escorria pelas minhas costas não tinha nada a ver com o clima. Eu e a Luana entramos de mãos dadas, os dedos entrelaçados com tanta força que as articulações estavam brancas. O ambiente era aquele típico cenário burocrático brasileiro, o barulho de carimbos batendo, o murmúrio de vozes discutindo escrituras e o cheiro de papel antigo misturado com café de repartição. No fundo de uma sala reservada, 2 homens de terno bem cortado e olhar de tubarão nos esperavam. Eram os advogados do tal investidor, mas o jeito que eles me encararam quando eu entrei junto com ela mostrava que eles sabiam que eu não era parte do roteiro original. O suspense no ar era tão espesso que dava para cortar com uma faca de pão. Sentamos à mesa de mármore e o advogado mais velho, um sujeito com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos, deslizou o documento para a Luana. Ele nem olhou para mim. Disse, com uma voz aveludada, que aquela era a solução para todos os problemas dela e que após aquela assinatura, ela estaria livre para seguir sua vida sem interrupções. A Luana olhou para o papel, a caneta tremendo na mão, e depois olhou para mim. Foi o momento da verdade. Eu coloquei minha mão sobre o documento, impedindo a assinatura, e deslizei o envelope pardo que eu tinha preparado para o centro da mesa. O sorriso do advogado sumiu instantaneamente, substituído por uma expressão de irritação contida. A Luana não vai assinar nada hoje, eu disse, tentando manter a voz o mais firme possível, apesar do meu coração estar batendo como um tambor de escola de samba. Eu expliquei ponto a ponto o que tinha descoberto na madrugada. Falei sobre o esquema de lavagem de dinheiro, citei o nome do santo da sociedade que era o verdadeiro dono daquela operação e mencionei que os arquivos que eu tinha no envelope já estavam em um servidor na nuvem, programados para serem enviados à Polícia Federal e aos principais jornais do estado, caso qualquer coisa acontecesse conosco nas próximas 24 horas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O advogado grisalho abriu o envelope, leu as primeiras páginas e a cor fugiu do rosto dele. Ele percebeu que o corretor de seguros medroso tinha feito o dever de casa melhor do que eles esperavam. Houve uma tensão silenciosa, uma troca de olhares entre os 2 homens. Por um segundo eu achei que eles pudessem tentar algo ali mesmo, mas o cartório estava cheio de testemunhas e câmeras. O blefe, que na verdade não era tão blefe assim, tinha funcionado. Eles recolheram os papéis deles, o advogado grisalho me deu um olhar que prometia vingança, mas que no fundo exalava derrota, e eles saíram da sala sem dizer uma única palavra. Quando a porta se fechou, a Luana soltou o ar que parecia estar prendendo há 10 anos. Ela desabou no meu ombro chorando de um jeito que eu nunca tinha visto, um choro de quem finalmente tinha tirado uma armadura pesada demais. Eu também estava tremendo, a ficha caindo de que tínhamos vencido aquela batalha. Saímos do cartório e o sol lá fora estava brilhando sobre a Baía de Vitória de um jeito quase poético. Fomos direto para a sede da Polícia Federal. Eu sabia que a nossa segurança só seria real se a gente oficializasse a denúncia. Passamos o resto do dia prestando depoimentos, entregando provas e vendo o sistema começar a se mexer contra as pessoas que tinham destruído a paz da Luana por tanto tempo. Foi um processo exaustivo, burocrático e assustador, mas cada palavra que a Luana dizia ao delegado parecia libertar uma parte da alma dela que tinha ficado presa em Belo Horizonte ou em qualquer lugar onde ela teve que se esconder. O suspense da perseguição tinha acabado, mas o suspense de quem seríamos nós agora estava apenas começando. Semanas se passaram antes que a poeira realmente baixasse. O tal empresário foi alvo de uma operação de busca e apreensão. O esquema foi desmantelado e a Luana finalmente conseguiu regularizar o que restava do patrimônio da mãe sem ameaças. Durante esse tempo, eu e ela vivemos uma espécie de realidade paralela. A gente redescobriu a cidade juntos, mas dessa vez sem o peso das memórias tristes. Fomos à Curva da Jurema, comemos moqueca capixaba em um restaurante simples na Ilha das Caieiras e passamos horas conversando sobre tudo o que perdemos. O tempo não volta e a gente sabia disso. 10 anos são uma eternidade, e não dá para simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas a gente percebeu que o amor que a gente sentia na faculdade não tinha morrido. Ele apenas tinha amadurecido sob pressão, transformando-se em algo
algo mais sólido, mais resiliente. A Luana decidiu ficar em Vitória. Ela não queria mais fugir. Ela alugou um apartamento pequeno perto do meu e começou a trabalhar com o que amava. E eu continuei sendo o Bruno, o corretor de seguros. Mas agora, eu vejo o mundo de uma forma diferente. Eu entendi que o seguro mais importante que a gente pode ter não é contra roubo ou incêndio, mas o seguro de ter alguém que pule na frente de um carro por você. A cicatriz no meu joelho e no meu braço ainda estão lá, marcas permanentes de uma quinta-feira chuvosa que mudou tudo. Às vezes, quando eu olho para elas, lembro da sensação do asfalto quente e do choque de ver os olhos verdes dela de novo. Foi a dor mais necessária da minha vida. O plot twist da nossa história não foi o heroísmo ou a conspiração criminosa. Foi perceber que a proteção que a Luana tentou me dar ao ir embora foi o maior erro que ela cometeu, e que a minha inércia em não procurá-la foi o meu maior arrependimento. A gente aprendeu do jeito mais difícil que histórias mal resolvidas são como dívidas de agiotas. Elas só crescem com o tempo e um dia vêm cobrar com juros. Mas por sorte, a gente teve a chance de pagar essa conta juntos. Ontem à noite, a gente estava sentado na areia de Camburi, olhando as luzes dos navios no horizonte. A Luana encostou a cabeça no meu ombro e disse que pela primeira vez em 10 anos, o silêncio da noite não parecia uma ameaça, mas uma promessa. Eu segurei a mão dela, sentindo o calor da pele que eu quase perdi para um para-choque preto. Não existem heróis de capa, só pessoas comuns que decidem não olhar para o outro lado quando o destino coloca um desafio na calçada. A nossa saga de 10 anos terminou ali, naquele cartório frio, mas a nossa história real, aquela que não precisa de lista ou de planos de fuga, está apenas começando na primeira página. Eu olhei para o Samba, meu cachorro, que corria atrás de uma gaivota na areia, e sorri. A vida é um caos completo, perigosa e imprevisível, e nenhum seguro no mundo cobre o coração. Mas se você tiver sorte, você encontra alguém que faz o risco valer a pena. Edit. 1. Galera, o empresário foi indiciado formalmente ontem. A justiça é lenta, mas dessa vez ela se moveu rápido porque o esquema era grande demais para ser abafado. A Luana está segura. Edit 2. Sobre o nosso relacionamento, estamos indo devagar. Reconstruir uma confiança de 10 anos não acontece em um post do Reddit, mas cada café da manhã que a gente toma junto parece uma vitória monumental. Edit 3. Obrigado a todos que acompanharam essa saga. Eu comecei escrevendo como um desabafo de choque e terminei como um homem que finalmente encontrou o norte. O passado foi resolvido. O futuro? Bom, o futuro a gente vai vivendo 1 quilômetro de cada vez.